prazer abrir o Seminário Internacional de Defesa da Concorrência do IBRAC. Como a Cris falou, foram muitas propostas esse ano, então eu tenho que fazer uma rápida introdução aqui, que esse painel, pela relevância do tema, ele é um resultado de 3 propostas parecidas, do Dr. Carlos Ragazzo, Dr. Denis Alves Guimarães e a minha, que foram mescladas nesse único tema aqui que a gente vai tratar hoje. Acho que também, como a Cris falou, queria fazer um depoimento pessoal também aqui. Eu, por mais de 10 anos, estive aí do outro lado, na plateia, e pela primeira vez estou aqui desse lado como palestrante. Vim fazer em horário nobre, casa cheia, né? E é também um prazer. E acho que mostra o caráter democrático da gestão do IBRAC, então eu parabenizo a Cris Arzur pela gestão dela. Também o Eduardo Caminati, que está aqui na minha frente, que foi o padrinho do nosso painel, né? E por fim, acho que a Cris já apresentou a mesa aqui, né? A gente tem a presença do Dr. Vinícius Carvalho, do CAD, Dr. Marcelo Viana, da CGU, Dr. Márcio Araújo, do Ministério Público Federal, Dra. Ana Paula Martinez, sócia do Levi Salomão, e o Dr. Arthur Lemos, do Ministério Público Estadual de São Paulo. Antes de passar a palavra e começar o painel propriamente, eu queria só trazer toda a plateia para o que a gente está falando hoje, o porquê desse assunto, né? Leniência e colaboração premiada. Acho que isso está na ordem do dia de todo mundo, advogados, todo mundo que atua na área, empresas e autoridades. Obviamente, quando você traz uma mudança de ordenamento tão importante como são os conceitos da leniência e colaboração premiada, eu não tenho dúvida que isso gera uma série de questionamentos normais, é uma fase em que nós estamos amadurecendo ideias, então acho que o propósito aqui do debate, a gente não sai com respostas, eu não espero sair com respostas para todos os questionamentos, mas acho que a ideia é trilhar um caminho e amadurecer conceitos, ideias, debates. Eu acho que esse tema da leniência, a gente tem uma pitada a mais aí nesse caldeirão, que muitas das práticas que estão surgindo, elas são confidenciais, pela própria essência dos institutos. Então, as negociações, elas são entre partes e autoridade, e ainda não são públicas a todo mundo que tem interesse no assunto, né? Só para a gente também pontuar um pouquinho aqui, quando a gente fala de leniência, eu acho que, sem dúvida, o CAD é hoje o órgão que tem esse instituto de forma mais forte. Ele começou lá atrás, junto com a SDE, a partir de 2003, aí, com os primeiros acordos de leniência. Enfrentou uma série de dificuldades normais também, quando ele começou com esse instituto no Brasil. Foi atravessando uma a uma e endereçando uma a uma, e principalmente com a nova lei, com o que a gente chama aí de novo CAD. Hoje é um programa robusto, ele é reconhecido internacionalmente como um programa efetivo, as empresas procuram cada vez mais esses programas, e o resultado é o tema até que a gente está tratando aqui no painel, né? Um elemento a mais foi a Lei Anticorrupção, que entrou em vigor aí em 2014, que também tem uma previsão de um instituto de leniência, um pouco diferente do CAD, com a responsabilidade objetiva que a Lei Anticorrupção trouxe para as empresas. Essa preocupação passou a ser ainda maior, as empresas começam a fortalecer os seus programas de compliance, e aí começa um saudável círculo vicioso. Eu tenho um programa de compliance, eu tenho que investigar, eu tenho que delatar se eu encontro algo errado, então isso me faz com que eu tenha as empresas interagindo com os órgãos cada vez mais. CAD e não só o CAD, trazendo o Ministério Público Federal e estadual para as leniências, então eles também passam a ter um papel fundamental dentro do Instituto e também com o seu próprio Instituto da Colaboração Premiada. Enfim, é esse panorama que faz com que o tema hoje esteja na ordem do dia e a razão pela qual a gente montou esse painel. E dentro dessa ótica, já entrando aqui, passando a palavra para os palestrantes, acho que uma primeira pergunta que eu queria fazer a todos, uma pergunta a todos, especialmente pelo que aconteceu aí no último ano no Brasil, qual que é o balanço que a autoridade faz da atuação do seu órgão com relação ao Instituto da Leniência ou Colaboração Premiada, conforme o caso, né? O que foi o destaque de atuação nesse último ano? Eu gostaria que o doutor Marcelo Viana começasse respondendo essa pergunta. Primeiro, bom dia a todos. Agradecer a organização do evento pelo convite.
Sem dúvida, é uma satisfação estar aqui, apesar que ainda confesso que estou me sentindo um pouco alienígena nesse ambiente, um ambiente que até pouco tempo atrás, para a controladoria, não existia, né? A gente tinha um enfoque muito voltado na questão das auditorias, dos programas de governo, e na responsabilização de agentes públicos e na responsabilização de empresas privadas que mantivessem contratos com o poder público. E quando foi criado o Instituto do Acordo de Leniência pela Lei Anticorrupção, abriu-se realmente esse leque de atuação da controladoria e abriu-se novos mundos, né? Novos escritórios de advocacia passaram a atuar junto à controladoria, realmente os escritórios que atuam na defesa da concorrência acabaram também tendo como clientes pessoas que estavam buscando a leniência na controladoria. Bem, fazer um balanço da atuação da CGU no último ano, mais ou menos, na parte do que toca a leniência, a mesma coisa que fazer um balanço dos últimos 100 anos, né? Porque só no último ano que a gente teve efetivamente a criação do Instituto. Eu acredito que o primeiro desafio que a gente teve que vencer é fazer uma interpretação do Instituto no sentido da retroatividade dele, porque, na verdade, a legislação ela só entrou em vigor no final de janeiro de 2014, e os primeiros casos que houveram busca pela leniência eram atos cometidos anteriormente à lei. Então, a primeira dúvida que a gente teve era a possibilidade de aplicação efetiva desse instituto para fatos anteriores a ele. E a gente entendeu que sim, que seria uma retroatividade para beneficiar o interessado, e a gente superou essa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento que, para a controladoria, a gente faz um pouco do comparativo com um garoto que acabou de fazer 18 anos, tira a carteira de motorista e o primeiro carro que dão para ele é uma Ferrari. Porque o caso logo que a gente teve que lidar, os primeiros foram os casos do Lava Jato. E, sem dúvida, é o caso maior de corrupção que a gente já teve no Brasil e, quiçá, no mundo. Espero que permaneça assim durante uns anos, né? Não venha nenhum que seja pior que esse, mas a gente teve que aprender efetivamente com os casos extremamente graves. Junto com isso, a gente também teve que começar a procurar buscar como é que seria a interação do Instituto da Leniência e da Controladoria com o que o CAD já aplica, e com certeza eu concordo totalmente com o Ricardo, é hoje a instituição que melhor tem sedimentado esse instituto, e também com a inovação do Ministério Público, né, nas ações de probidade, ao conceder a possibilidade de um acordo de leniência para a pessoa jurídica nas ações de improbidade, que é uma coisa que a gente não tinha vislumbrado até então. Num primeiro momento pode até trazer uma dificuldade, mas eu vislumbro que isso aí foi uma atuação positiva do Ministério Público, no sentido de dar uma uniformidade ao sistema aí de combate à corrupção. Bem, nesse último ano a gente tem buscado, primeiro, normatizar a matéria, houve a regulamentação da lei por meio do decreto, e posteriormente a controladoria baixou alguns normativos internos, algumas portarias que tratam disso. Aí o espírito de normatizar especificamente o acordo de leniência é no intuito de que a gente tem a ideia que o acordo de leniência ele é um instrumento muito eficaz de responsabilização, né? Eu até critico um pouco o termo de acordo, porque eu sempre acho que o acordo ele é um instrumento de efetiva responsabilização e não que o nome às vezes pode deixar de dizer, né, que você está sendo leniente com a pessoa. Mas ele é um meio mais efetivo. Ele é um meio mais efetivo de responsabilização se comparado com um processo que responsabiliza a empresa. Porque a gente tem ali a busca da empresa de admitir a conduta do ilícito, nos auxiliar em outras investigações e ter um encerramento mais célere do processo, em comparação ao que seria a penalidade até então cabível, que seria a declaração de inidoneidade da empresa, né, que era uma penalidade irreversível, pelo menos durante 2 anos. Então, a gente entende que, sendo um instrumento eficiente, a gente tem que dar um grau de previsibilidade muito grande para a empresa ou a pessoa jurídica que venha buscar esse instrumento. Se ela não tiver uma previsibilidade, ela não souber quais são os caminhos que ela está sujeita, quais são as portas que ela vai estar fechando, quais são aquelas que ela vai estar deixando aberta ao buscar o acordo de leniência com a controladoria, a gente acha que isso é um desincentivo para a pessoa jurídica. Então, na verdade, a gente quer buscar um campo maior de segurança jurídica para a empresa, para que ela possa efetivamente se sentir incentivada e motivada a fazer o acordo de leniência. Nesse sentido, acho que muitos dos senhores já devem, né, conhecem muito melhor a lei de corrupção até do que eu, a lei de corrupção do seu acordo de leniência não fechou todas as portas, né? Isso a gente pode até debater mais uma pergunta específica mais para frente, mas ela deixou algumas portas abertas, ela não dá imunidade criminal para a pessoa física, isso é um dificultador, na minha opinião,
e ela também não dá uma imunidade automática na ação de improbidade. Se o ato que ela vier admitir como ilícito também configurar um ato de improbidade, o que quase 100% dos casos ocorre, a gente também não daria como dar essa imunidade. Para pelo menos conseguir uma segurança maior para a pessoa jurídica, a gente tem buscado trazer a Advocacia Geral da União para dentro do acordo, no sentido que ela poderia, tal como o Ministério Público tem feito, também abrir mão da ação de improbidade se preenchidos os requisitos do acordo. Essa tem sido uma tônica nossa de sempre trazer a Advocacia Geral. E, por fim, também tem sido uma tônica nossa a gente sempre ter uma interação grande com o Ministério Público competente para o caso. Eu entendo também que, no sentido que a empresa vem fazer uma delação junto a um órgão estatal, ela não está só fazendo para aquele órgão específico, né? Ela está fazendo para o Estado como um todo. Então, independente do guichê de entrada que ela vem buscar para o acordo de leniência, o órgão público, seja a Controladoria, seja o CAD, seja o Ministério Público, tem por obrigação orientar a pessoa jurídica que ela tem portas que estão deixando de ser deixadas abertas e procurar essa interação com os órgãos competentes. Então, em todos os casos, pelo menos que a gente tem atuado até agora da Controladoria, que a gente vislumbra que é passível da empresa responder uma ação de probidade, a gente tem buscado uma interlocução com o Ministério Público. Nem sempre é possível, né? Tem sido, eu até chamo que a minha via crucis cotidiana aí, mas é uma coisa que a gente tem buscado. Fazer um balanço geral, acho que é basicamente isso, Ricardo. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Arthur, acho que no mesmo sentido a pergunta. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite ao doutor Ricardo e à doutora Ana Paula. Esse evento ele é um destaque no ano, né? E eu sempre tive vontade de participar. Já tinha sido convidado outras vezes e não tinha sido possível. E desta vez, felizmente, deu tudo certo. Então, eu quero agradecer a oportunidade e estar aqui assim, me deixa bastante satisfeito, não só pelo tema, do qual tenho bastante apreço, mas, sobretudo, pela qualidade das mesas, dos painéis e do público qualificado. Esse ramo de atuação do direito, ele só consegue atingir os resultados que nós atingimos graças à qualidade dos profissionais, tanto da advocacia quanto do CAD, da própria Polícia Federal, da CGU, graças a essa expertise e a especificidade da atuação dos profissionais que garantem a qualidade e o resultado do trabalho. Então, é realmente uma satisfação. O grupo do qual eu integro, o GEDEC, ele existe desde 2008, nasceu, inclusive, na gestão da doutora Ana Paula. Ele tem um balanço positivo no que concerne ao enfrentamento dos cartéis. O balanço que nós fazemos é um balanço positivo. No entanto, quando o eixo se desloca para a lei anticorrupção, eu não enxergo a mesma positividade. Nós temos encontrado dificuldade na aplicação da lei anticorrupção. Nós tivemos algumas situações concretas nas quais nós não tivemos êxito em avançar na formulação de um acordo com os potenciais colaboradores, em razão da dificuldade de envolvimento das promotorias de defesa do patrimônio público. Houve essa dificuldade inicial que tanto nós, promotores que atuam mais na área criminal, como é o caso do grupo em que eu integro, o GEDEC, como a Controladoria Geral do município, aqui no caso, que era o órgão envolvido no acordo que se tentava construir, não conseguimos convencer os colegas que atuam na área do patrimônio público e da improbidade administrativa
na realização de um acordo e na flexibilidade da lei de improbidade administrativa, no sentido de abrir mão, né, das obrigatoriedades de interpor ações civis públicas visando a reparação do dano civil. Nós tivemos dificuldades iniciais, né? Acredito que o futuro, esse entendimento será superado graças à atuação do Ministério Público Federal em Curitiba e da CGU e do próprio CAD, em razão do trabalho que estão fazendo, né? Isto tem se alterado, nós já sentimos uma evolução desse entendimento no Ministério Público. Recentemente, o chefe do Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral de Justiça, publicou um ato no qual ele obriga os promotores, no enfrentamento da corrupção e dos atos de improbidade administrativa, os promotores, logo no início, quando tomam conhecimento da notícia do fato, já devem trocar comunicação sobre a instauração dos seus respectivos procedimentos, logo no início. Então, as diferentes áreas de atuação internas dentro do Ministério Público são obrigadas a conversarem sobre a instauração dos procedimentos criados a partir de notícias de fatos envolvendo corrupção, seja no âmbito da lei anticorrupção, seja no âmbito dos cartéis, seja no âmbito da corrupção de uma forma geral. Então, nós temos sentado para conversar e isso tem facilitado a construção de um entendimento mais uniforme, embora exista a indivisibilidade da atuação de cada membro do Ministério Público, que pode ter o seu entendimento de forma independente, e isto é sagrado entre nós, como os senhores bem sabem. Isto tem sido buscado, então, um entendimento uniforme, o que favorece uma atuação uniforme como instituição e facilita, inclusive, o trabalho dos senhores nesse sentido. Então, embora o nosso balanço no que toca à lei anticorrupção, ela não tenha sido favorável e nós não chegamos ainda a firmar qualquer acordo nesse sentido no âmbito estadual, no estado de São Paulo, e são muito poucos a nível de Brasil os ministérios públicos estaduais que tiveram esse êxito, nós estamos hoje mais preparados para avançar e conseguirmos, então, firmar tais acordos, fechando todo o microsistema de combate à corrupção de uma forma geral. Acredito que o futuro, nesse sentido, seja promissor. Obrigado, doutor Arthur. Doutor Márcio, na mesma linha, a pergunta do balanço. Doutor Ricardo, obrigado. Começo com um bom dia. Vou tirar uns 20 segundos da minha fala para fazer um justo agradecimento e minha manifestação de satisfação de estar nessa mesa. Agradeço ao IBRAC, na pessoa da doutora Cristiane e do doutor Eduardo. Já tivemos o prazer de ter parte dessa conversa em um evento do Ministério Público, e especialmente aos membros que compõem essa mesa comigo. Isso posto, feito esse justo agradecimento, o balanço do ano para o Ministério Público e talvez para esse tema de atuação de todos aqui presentes deve começar, de certa forma, com alguma pontuação, alguma fala sobre essa operação Lava Jato. Antes de falar sobre a Lava Jato, eu vou colocar que eu não tenho atuação nesse caso específico, eu sou um procurador do Grupo de Combate a Cartéis aqui em São Paulo, mas a Lava Jato não só é uma atuação do Ministério Público Federal, como ela tem repercussão ao que vai ser a área do antitruste daqui para frente, por definição. E o ponto que a Lava Jato traz como um balanço do ano, não pensando só nos processos, mas pensando nas repercussões
dessa operação para o Estado do Direito no Brasil, é a percepção que eu queria trazer da necessidade de pensarmos em um modelo brasileiro ou numa experiência brasileira de análise do antitrust. Muito da doutrina, muito da experiência é também internacional, mas nós começamos a perceber pela Lava Jato que a construção do mercado nacional, a cultura das empresas brasileiras, a relação das empresas com o poder público e a questão da proteção do consumidor no país tem as suas particularidades. E o ponto que eu queria ressaltar nessa fala inicial é que a Lava Jato coloca um problema que está representado hoje pela presença do Dr. Marcelo da CGU. Ele próprio falou da sua novidade nessa atuação. E eu acho que a presença dele está aqui não apenas pela lei anticorrupção, que traz esse instrumento de leniência, que deve conversar com a leniência no antitrust, não só pela necessidade de coordenação, mas, de certa forma, pela necessidade também de aprendizado e de entendimento de uma experiência mais antiga. O ponto que eu quero colocar é que nós estamos percebendo a existência da corrupção como uma ferramenta de competição, como uma vantagem competitiva no país. Como o antitrust vai reagir a essa colocação que as empresas no Brasil não apenas têm o uso do poder privado como vantagem competitiva no mercado, como também ela tem a relação com o poder público deteriorada como vantagem com relação às outras empresas no mesmo mercado, na sua relação com as empresas na cadeia de produção e distribuição de bens e na própria relação de transferência de dinheiro do mercado de consumo para o mercado que produz e distribui bens e serviços. Além dessa necessidade de reconhecermos a particularidade do sistema brasileiro, esse problema da corrupção traz um problema que o Brasil tem muita dificuldade, que é o da coordenação e convivência entre diversos órgãos, não só em sua estrutura administrativa, mas pelo ponto que eu quero trazer, que é a diferença da experiência do legislador na criação da legislação, da experiência do administrador e do jurista na atuação da lei viva. O legislador ele coloca as marcas e os marcos legislativos com experiências de momentos diversos. E nem sempre existe uma coordenação fácil entre tudo que se coloca na lei e cabe ao intérprete, ao jurista e ao praticante no foro ou na administração fazer essa leitura sistêmica. E, além do que vai ser conversado, eu vou trazer um ponto, a gente começa a ver coisas de eras geológicas diferentes tendo que conversar. E eu acho que um exemplo grande que eu queria trazer talvez seja até uma quebra de expectativa. Não vou falar da convivência da leniência agora, da anticorrupção, do antitrust, é o próprio artigo 16 da Lei 8137, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica. Esse artigo, numa redação de 1995, ele já cuida da colaboração do infrator com a investigação desse caso. Então, qual leitura os ministérios públicos, que são os titulares das ações penais nas jurisdições estadual e federal, devem fazer, por exemplo, desse artigo 16. E eu pego o gancho nesse artigo para falar, como balanço desse ano, que a nossa grande preocupação na Procuradoria da República em São Paulo, nesse tema de combate a cartéis, é respeitar a lógica da detecção de cartéis que é feita pelo programa de leniência, que é administrado pelo CAD. Então, o Ministério Público Federal, no que tem chegado a ele, o caminho natural é que a detecção seja feita pelo CAD, e o Ministério Público Federal não quer perder uma leitura de sistema para que um caso que cause uma fratura entre as instituições repercuta sistemicamente de uma maneira muito ruim no futuro desses programas. Então, o nosso desafio esse ano, nós estamos construindo, eu brinco que é um modelo de common law. A gente está trabalhando casos concretos para criar uma experiência e transmitir para outros, e não estamos pensando numa arquitetura, numa carta de diretrizes que talvez não caiba no futuro dos casos. É a conciliação dos instrumentos consensuais do CAD com os instrumentos consensuais de colaboração que a legislação penal coloca. Por isso que eu falei do artigo 16, que eu acredito que a nossa experiência, o nosso amadurecimento na Procuradoria hoje
de certa forma, ver como a janela do artigo 16 concilia especialmente com o TCC. A leniência já é um instituto não só bastante maduro, já inclusive no aspecto criminal, mas ela é explícita na repercussão criminal da colaboração administrativa. E o Ministério Público quer ver qual a repercussão que deve existir para a firma ou para o agente dessa firma que no CAD confessa e colabora no momento posterior, que é exatamente esse momento da cessação de conduta. Então, falo isso porque esses sistemas dependem de confiança. E acho que uma das nossas expectativas hoje, dentro do Ministério Público, é saber que o outro lado da vivência dessas experiências e a advocacia são os representantes dessa empresa. Então, eu já coloco que o nosso balanço esse ano é um balanço especialmente de conversa com o CAD para aprimoração do sistema. Não um sistema só como coordenação entre os órgãos, como um sistema de incentivos para que os casos presentes tenham uma repercussão bastante positiva nos casos futuros e deem segurança para os interessados e futuros participantes. Porque a leniência é muito específica, porque ela é sinônimo, basicamente, de detecção de cartéis. Então, ela tem que ser protegida. Eu diria que a leniência, de certa forma, é a nossa orquídea e o Ministério Público Federal está trabalhando com bastante consciência. Eu acho que a mensagem hoje das diversas falas desse painel e a como eu gostaria de encerrar é que, dentro do possível, dentro do caminhar, que por definição é lento, todo sistema jurídico tem que ter também um paradigma de segurança jurídica, e esse paradigma que é a nossa preocupação em trazer. As questões existem, as divergências existem, mas isso não isenta cada órgão de buscar assegurar a confiança que é a base do sistema de incentivos nessa parte de detecção e combate a cartéis. Então, encerro agradecendo a participação e me coloco à disposição para os demais pontos desse debate. Muito obrigado. Obrigado, doutor Márcio. Doutor Vinícius, para a gente encerrar essa primeira fase, eu passo a palavra ao senhor. Bom dia a todos e todas. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite do IBRAC, na pessoa da doutora Cristiane Zarzur, que preside o IBRAC, e também agradecer ao Ricardo e à Ana pelo o convite especificamente para pertencer a essa mesa e participar dessa mesa, num tema que, como todos vocês sabem, não é o tema da minha atividade cotidiana hoje no CAD. Se tem um assunto que tem um lugar muito específico no CAD para ser tratado, e esse lugar não é a presidência nem o tribunal, os assuntos relacionados aos acordos de leniência, em que o tribunal como um todo deposita, não só o tribunal, enfim, o CAD como um todo, deposita toda a confiança no trabalho que a Superintendência Geral faz em relação aos acordos de leniência, e o controle que se exerce em relação a isso, ele acontece num momento muito específico, que é no momento do julgamento dos processos decorrentes dos acordos de leniência. No entanto, eu fiz questão de participar desse painel, e eu tenho que confidenciar aqui que eu quase que me convidei para ele, porque eu acho que uma sinalização muito importante que a gente precisa dar é que a política de leniência, hoje, ela é essencial, obviamente, na política de defesa da concorrência, na aplicação da lei de defesa da concorrência no Brasil, e como política, como estratégia, aí sim, ela não é uma estratégia, obviamente, só da Superintendência Geral, ela é uma estratégia do CAD como um todo. Como agenda, toda a discussão que nós fizemos, por exemplo, em relação à mudança na política de negociação de TCCs, ela foi toda feita
pelo CAD como um todo, e tinha como um vetor primordial lidar com uma estrutura de incentivos que até aquele momento nós achávamos não inadequada, mas que precisava de aperfeiçoamentos em relação à política de leniência, entre outras coisas. Então a minha presença aqui, ela tem um pouco a ver com essa tentativa de tentar demonstrar o quanto os acordos de leniência, a política de leniência, ela tá inserida na política de defesa da concorrência como um todo, e todas as suas estruturas de incentivos, toda a sua estrutura de incentivos está conectada com ações da superintendência e com ações do tribunal. A política de defesa da concorrência no Brasil, em relação às questões especificamente relacionadas à leniência, pôde se debruçar, ou pôde, enfim, aproveitar uma evolução internacional nesse tema bastante importante, né? A política de defesa da concorrência no Brasil é uma política que tem algum nível de sorte, talvez, né? Nós pudemos contar nos últimos 10 anos com algumas situações ou características muito específicas. Uma primeira característica que eu queria mencionar é essa característica do cenário internacional mesmo, né? Nós pudemos aproveitar e estruturar um programa de leniência em consonância com outras jurisdições no mundo que ao mesmo tempo estavam fazendo esse tipo de estratégia, o que ajudou muito na garantia de consistência desse processo como um todo, né? Eu acho que 2000 e 2003 foram anos importantes, 2000 por causa da previsão legal e 2003 por conta, de fato, de uma estratégia corajosa na SDE na época de estruturar o programa, e estratégia também muito criticada, né? Porque isso não faz parte da cultura nacional, da cultura jurídica nacional, isso não vai dar certo, isso não adianta, e remando contra a corrente. Hoje é o cenário que a gente vê, todo mundo querendo fazer programa de leniência, né? O Banco Central recentemente mandou uma medida provisória para a Casa Civil, estabelecendo o programa de leniência para os seus processos sancionadores, né? E talvez novas iniciativas apareçam aí em outros campos jurídicos, e que certamente esse debate vai acontecer no Congresso Nacional. E é importante que acho que a comunidade jurídica também esteja atenta, porque nesses debates no Congresso Nacional sobre supostamente legislações que não tocam diretamente a defesa da concorrência, sempre aparece alguma coisa lá que vai atingir positivamente ou negativamente o programa de leniência do CAD, então é importante que todo mundo esteja atento a isso. Então esse cenário internacional acho que é um primeiro elemento bastante importante. Um segundo, acho que elemento bastante importante é esse aqui, né? O IBRAC, o papel da comunidade jurídica na área de defesa da concorrência como um todo, né? Embora aqui e ali se possa notar alguma resistência, né, contra a ideia de leniência, o fato é que a advocacia brasileira na área de defesa da concorrência comprou a ideia, né? Alguém tinha que sugerir para os clientes que fizessem acordo de leniência, que confiassem na Autoridade de Defesa da Concorrência, na época a SDE, hoje a SG, de que havia valor naquilo, né? Tanto valor público quanto valor privado, ou seja, do ponto de vista da empresa especificamente aquilo era importante, podia resolver seus problemas em relação a uma conduta específica que a empresa tinha feito, né? E também nesse momento, isso tem um pouco a ver com o cenário internacional, o CAD se beneficiou de algo que não aconteceu com vocês, né? Nós tivemos uma experiência acumulada, pelo menos até 2013, quando teve o acordo de leniência no caso do metrô, de vários acordos de leniência internacionais que não tiveram alguma repercussão aqui na imprensa nacional,
mas que não tiveram repercussão tão grande quanto os casos mais recentes a partir de 2013, e que possibilitaram a construção de uma política de leniência consistente, organizada, que lidasse com um nível de pressão externa um pouco menor e que viabilizasse ao longo desse tempo a construção de uma experiência bastante frutífera, né? Em relação a uma outra dimensão dessa história toda, que é o outro ponto que eu queria mencionar, que é principalmente a cooperação com os outros órgãos, né? Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministérios Públicos Estaduais e Polícia Federal, por exemplo. Isso permitiu a criação de uma relação de confiança bastante consistente, que quando nós tivemos que lidar com casos como os recentes, você já tinha estabilizado todo esse processo em torno desse tipo de comportamento e de uma relação de fato de confiança mesmo, né, que viabilizou a organização mais tranquila desses acordos no CAD. Nós tivemos, não é segredo para ninguém, alguns episódios específicos em que nós tivemos alguns problemas relacionados à confidencialidade, né? E eu acho que isso decorreu um pouco desse choque a partir dali de 2013, com o surgimento desses novos acordos envolvendo cartéis nacionais, principalmente cartéis em licitações, o que acaba fazendo com que outras esferas, que não só, por exemplo, aqui em São Paulo, o GEDEC, que é o nosso parceiro tradicional nessa área, que outras esferas do Ministério Público, outras esferas da Polícia, outras esferas do Judiciário, né, que tiveram que lidar com esse tema. E, enfim, em 2013 especificamente, a gente teve um caso de um juiz que decidiu publicizar todo o acordo de leniência e o histórico da conduta, e teve a repercussão que teve, todo mundo aqui conhece isso. A partir dali, algo que para nós era uma preocupação, com as questões de confidencialidade, virou uma neurose. Hoje no CAD, a Amanda, que está ali, eu falei para ela que se eu falar alguma bobagem, ela me mande um WhatsApp. A Amanda, que está ali, praticamente passa o dia dela lidando com os acordos de leniência. É uma pessoa muito feliz com isso e que fica muito preocupada com qualquer risco, com qualquer possibilidade de que uma informação, seja no judiciário, seja no CAD, possa aparecer durante um processo de negociação ou mesmo logo após, muitas vezes entre a assinatura do acordo e a abertura do processo administrativo, a gente tem uma busca e apreensão, então é importante que nesse momento nada disso apareça, pelo menos até a realização da busca e a abertura do processo administrativo. E aí eu acho que um último ponto que é importante mencionar e que eu acho que abarca todo esse conjunto é que a política de defesa da concorrência ela evolui no Brasil, pelo menos desde 94, de uma maneira muito suave, né? Acho que vocês podem notar que não há, embora apareça, às vezes aparece um caso que o CAD deu uma multa alta e tal, não sei o quê. Quando isso acontece, quem tem boa leitura de cenário já interpretou que isso estava para acontecer, né? Olha, uma hora o CAD vai fazer tal coisa, uma hora o CAD vai dar uma multa, uma hora o CAD vai passar a fazer essa exigência, uma hora o CAD vai passar a discutir uma mudança em relação a determinada política. Isso porque, pelo menos, eu posso falar, enfim, da minha gestão, de 4 anos para cá, tudo que nós temos feito em quaisquer dessas áreas, e isso não inclui só a leniência, a gente tenta antecipar, né, em termos de ações. Olha, nosso planejamento é fazer tal guia, é fazer tal mudança de regulamentação, reorientar determinada política específica e ao longo do tempo a política vai evoluindo de maneira consistente, sem grandes
sobressaltos, o que diminui bastante o risco de regressão também, né? E eu acho que isso tem ajudado muito no programa de leniência, que é o principal instrumento que nós temos de detecção de cartéis. Eles têm se tornado esses acordos, eles têm se tornado, eu me beneficiei em alguns casos até dessas publicizações, né? Porque eu pude ler vários históricos de conduta que em tese eu não leria, e eu notei o caso do metrô, o caso da Lava Jato, tanto os acordos de leniência quanto os TCCs, inclusive o caso também dos bancos. O que a gente nota desses acordos é que eles têm se tornado cada vez mais robustos, cada vez mais detalhados e diversificados, né? Eu falei aquela questão dos cartéis internacionais. Hoje, mais de 40% dos acordos de leniência assinados nas superintendências são acordos de leniência relacionados a cartéis nacionais, exclusivamente nacionais. Isso eu acho que é um avanço muito relevante, algo que 5 anos atrás, 6 anos atrás, talvez pessoas da comunidade jurídica apostassem que isso não aconteceria. Eu mesmo tinha dúvida de que isso pudesse acontecer. Agora, para finalizar, eu acho que é importante também ressaltar que o acordo de leniência, como eu mencionei, ele está inserido numa política de combate a cartéis, e embora eles estejam ficando famosos nos últimos tempos, não é só com isso que nós contamos, né? Outro dia eu estava num debate com uma professora de direito penal, e ela, em tom de crítica, falou o seguinte, o CAD só descobre cartel porque faz acordo de leniência, ou seja, depende das empresas. Eu falei, não é, isso não é nem um pouco verdade. O CAD tem um Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência sempre teve uma ação de ofício muito relevante, com denúncias, ou de ofício muito relevante, investigando vários cartéis. Aí ela, não satisfeita com a contradição, ela falou o seguinte, não, então tá, mas os principais casos então que o CAD julga são de acordos de leniência, os cartéis que vocês descobrem por si só ou por meio de denúncias são cartéis pequenos, postos de combustíveis. Eu falei, não. O CAD só julgou 5 casos que decorreram de acordo de leniência. Os principais cartéis que o CAD julgou até hoje não começaram com acordo de leniência, todo mundo aqui sabe disso, né? Eu acho até que a partir do ano que vem a gente vai ter talvez um número muito maior de casos que decorreram de acordos de leniência sendo julgados pelo CAD, isso vai ter um impacto, talvez inclusive em termos de efeito dissuasório e de estímulo, né? Na medida em que o CAD julgar esses processos e começar a aparecer na imprensa, ou, enfim, as empresas começarem a saber, olha, de fato tem um processo aqui que a empresa A, B e C foram multadas em tantos milhões ou bilhões de reais, e a empresa D saiu livre de qualquer multa porque assinou um acordo de leniência, e o tribunal está dizendo isso, aí sim eu acho que isso também vai começar a ter um impacto bastante relevante em termos de incentivo a esses acordos, que, como eu mencionei, não é o único instrumento, mas é um dos principais instrumentos que nós temos de detecção, né, de condutas anticompetitivas, especialmente cartéis. Então, com isso eu encerro, acho que eu falei já bastante, e agradecer novamente o convite e me colocar à disposição para as perguntas. Obrigado, doutor Vinícius. E só para explicar rapidamente o que a gente pretende nessa segunda fase do painel, eu e a doutora Ana Paula vamos fazer algumas perguntas mais práticas e escolher alguns palestrantes para responder. Então, eu já passo a palavra para a doutora Ana Paula fazer a primeira pergunta. Bom dia a todos. Queria dizer que eu estou com medo dessa mesa. Espero sobreviver aqui, que as minhas perguntas sejam tranquilas. Doutor Marcelo, você comentou sobre guichê de entrada, né? Fez referência a essa expressão quando comentava de cooperação entre autoridades. Eu lembro que em dezembro do ano passado teve matérias na imprensa em relação a uma iniciativa de mesa única para negociação, então um acordo entre a AGU, MPF, CGU e CAD,
para negociar acordos de leniência em relação a ilícitos que pudessem ser considerados administrativos e penais, a cartéis em licitação, fraude em licitação. Dá para considerar isso uma realidade, está ainda no papel. A gente tem notícia também do projeto de lei que prevê a participação do Ministério Público nas negociações de leniência na CGU. Minha honesta opinião é que, na verdade, você nem precisa de um projeto de lei, de uma lei para isso, né? A participação e a assinatura, aliás, é a prática do CAD. O CAD, historicamente, sempre convidou o Ministério Público Federal e Estadual para uma discussão de competência para se juntar aos acordos. Então, eu queria entender um pouquinho se a ideia daqui para frente, claro que é um learning process, é separar as vias e eventualmente convidar cada um para as negociações independentes, ou fazer um acordo único nessas situações muito específicas que envolvem várias autoridades. Realmente, assim, muito boa pergunta, Ana Paula. Basicamente, tem virado meu cotidiano aí, profissional, tentar fazer possível um acordo que garanta a pessoa jurídica que nos procura, que dê cobertura para ela em todas as esferas, né? E, para tanto, a gente tem que realmente buscar articulação institucional. Realmente, em dezembro, houve essa tentativa de articulação um pouco mais formalizada. Respondendo objetivamente à pergunta, isso não é uma realidade hoje. E não houve avanço nesse sentido. A legislação também não resolveu, né? Eu vim conversando até com o doutor Márcio sobre isso, em que a gente pode pensar 1000 formas aqui de consertar a legislação para tentar buscar essa institucionalização pela via legal, né? Mas enquanto não ocorre, a gente tem que buscar que ela seja certificada na prática, né? Sim, repito um pouco o que eu falei no início da minha fala, que eu acho que, primeiro, assim, é dever institucional de qualquer órgão que é procurado para um acordo de leniência, vislumbrando que ela tenha reflexo em outra atuação de outro órgão, deve buscar esse órgão para articulação. Então, é isso que a gente tem feito na controladoria nesse sentido. Assim, quando a gente busca essa articulação e ela não é institucionalizada, ela não é parametrizada na norma, a gente começa a encontrar dificuldades da operacionalização efetiva disso, né? Eu posso dizer que, no caso da legislação da controladoria, né, que atribuiu para a controladoria a competência de acordo de leniência, a gente tem um dificultador, que é a questão de não ter imunidade penal. Então, a gente já tem uma restrição ali do tipo de empresa que vem nos buscar. A empresa que vem nos buscar, se bem orientada, né, ela vai buscar sabendo que a empresa, ao entregar algum tipo de fato cometido de ilícito, ela vai estar, ao mesmo tempo, incriminando a pessoa física, né? E, então, assim, ao fazer isso, ela tem que estar disposta a incriminar essa pessoa física, o que não tem sido muito uma prática das empresas nacionais, principalmente pela até estrutura, acho que familiar, muitas vezes das sociedades aqui brasileiras, principalmente nos casos da Lava Jato, as construtoras, né? Muitas vezes os sócios estão envolvidos. Então, eles têm buscado, primeiro, como um guichê de entrada, delação premiada para a proteção da pessoa física, que eu considero, assim, bastante salutar. E os casos que a gente tem recebido originariamente são os casos que muitas vezes são SA, assim, a gente tem envolvimento ali de irregularidade no nível mais intermediário do corpo gerencial, e as empresas estão efetivamente abertas a entregar os nomes dessas pessoas, enfim, não estão ali para proteger nem blindar essas pessoas. Acaba restringindo bastante, né? Eu acho que o número de pessoas jurídicas que vão nos buscar, já que a gente não dá essa imunidade, mas ainda assim a gente já tem tido alguns casos, fora Lava Jato, que tem atuado nesse sentido. E aí sim, assim, a gente até alerta a empresa que não tem isso, geralmente as empresas internacionais que têm tido esse tipo de atuação, elas têm que ser alertadas disso. Olha, se você amanhã te fizer um acordo, você está sujeito a uma ação de improbidade do Ministério Público. Então, a gente tem buscado o Ministério Público junto a isso. E aí começa dificuldades do tipo de parâmetros que a gente utiliza para metodologia para compensação de valores, endereçamento da multa, né? Que a gente tem que aplicar a multa da LAC, eles já pensam na multa civil da lei de improbidade. Mas no campo mais subjetivo, assim, eu faço uma crítica que eu acho que para essa articulação funcionar, eu acho que tem um componente aí humano muito forte, assim, eu acho que as instituições têm que se despir assim, de qualquer tipo de vaidade, assim, e aqui não é uma crítica direcionada a nenhum órgão específico, acho que faz até uma meia-culpa da própria controladoria,
internamente eu tento reverberar muito esse sentimento de que, olha, a gente não precisa ser protagonista, a gente não precisa divulgar que os valores foram recuperados em função da atuação da CGU, a gente não procura, pelo menos, assim, incutir esse raciocínio internamente. E eu acho que isso é um componente muito humano, assim, não é da instituição, né? Acho que não tem uma instituição que busque isso na sua essência, mas muitas vezes os atores ali que estão conduzindo isso buscam esse papel de protagonismo, né? Então, assim, mas acho que essa minha fala seria direcionada para um outro fórum, né? Acho que direcionando para o fórum dos advogados aqui, eu acredito que vocês, ao serem buscados por um cliente, têm que realmente ter consciência disso. Assim, a gente já passou por situações específicas onde uma empresa, pessoa jurídica, né, buscou inicialmente o Ministério Público, o próprio Conselho, por atos que estavam sujeitando a ela a uma declaração de inidoneidade, por exemplo. E pela legislação, se a controladoria declara inidoneidade de uma empresa, essa penalidade ela não pode depois ser reformada, digamos assim, por um acordo de leniência. Uma vez declarada inidoneidade, fechou a porta da leniência dentro da controladoria. E também, particularmente, foi uma opinião muito pessoal minha, de a gente efetivamente, quando teve notícia de acordos firmados por empresas junto ao Ministério Público, junto ao CAD, que a gente aguardasse, pelo menos momentaneamente, no prosseguimento do nosso processo de responsabilização. Eu acho que seria uma sinalização muito ruim para o sistema de leniência você ter pessoas fazendo acordo com órgãos e um outro órgão responsabilizando pelos mesmos fatos. Então, assim, o fórum que é de advogados, eu acho que vocês passa também um pouco a responsabilidade dos advogados buscarem esse papel, de não esperarem que os órgãos façam essa articulação, mas que também, ao buscar, façam isso de forma também segmentada, enquanto não vier uma forma formalizada disso, que vocês também motivem, sejam forças aí que ensejem esse tipo de articulação. Doutor Marcelo, acho que só para complementar um ponto aqui, acho que eu concordo integralmente, é papel também dos advogados buscar essa articulação. Só para jogar mais algum elemento também do nosso lado de advogado, né? Muitas vezes a gente tem diversos cenários. Por vezes a gente é procurado por empresas e pessoas físicas que estão alinhadas, né, dentro de um espírito de leniência. Em outras situações a gente é procurado só por uma pessoa física que está desalinhada com a empresa que já está negociando a leniência. Em outras situações, eu sou a empresa e o meu funcionário já delatou a prática, está negociando também uma leniência individualmente. Então, é um desafio, eu particularmente não sei essa resposta, mas essa pluralidade de situações que a gente, como advogado, enfrenta, também cria uma dificuldade para chegar nessa harmonização perfeita. Mas, como a gente falou no começo do painel, é um caminho, né? Acho que está todo mundo trilhando esse caminho e nós, como advogados, temos sim esse papel de buscar essa interlocução junto com as autoridades. E acho que esse desafio se estende também para a cooperação internacional, né? Tem duas caixinhas, talvez uma para instrução do processo, e aí a gente vê o Ministério Público atuando muito conjuntamente com Suíça, por exemplo, e uma outra caixinha de cooperação internacional é quando você tem mais de uma autoridade investigando e punindo a mesma prática. Talvez, doutor Arthur, você pudesse comentar um pouco a cooperação internacional que teve num caso específico de cartel, que foi o cartel dos compressores, em que hoje, se vocês checarem agora quem está com internet, na Interpol, no site da Interpol, além de políticos, alguns ex-políticos brasileiros, tem 2 empresários que estão sendo procurados, estão no alerta vermelho da Interpol por prática de cartel, em relação a um caso que foi investigado conjuntamente pela autoridade americana. Na época, o Scott Heyman estava à frente dessa investigação nos Estados Unidos e no Brasil. E eu acho que, do ponto de vista do Ministério Público Federal também, notícia recente de que o DOJ, a divisão criminal e não a divisão antitruste, esteve aqui há 10 dias também para construir o caso deles nos Estados Unidos. Então, a investigação em relação aos mesmos fatos, que claro que pode levantar alguma questão de bis in idem. Então, queria ouvir um pouquinho do Ministério Público sobre esse ponto. Este caso do cartel dos compressores herméticos foi um exemplo de uma boa atuação articulada, conjunta, fomentada na época pela Secretaria de Direito Econômico, que conseguiu articular a atuação do Ministério Público estadual e federal de início, porque ambos assinaram o termo de acordo de leniência com a empresa,
subscritora do termo de acordo, e com a Polícia Federal, que, em razão da interestadualidade, fez toda a investigação criminal dos fatos. A investigação, ao mesmo tempo, acontecia nos Estados Unidos. O Scott, me parece que era o líder da investigação. Foi deflagrada uma busca e apreensão concomitante em várias localidades, inclusive fora do Brasil, no mesmo dia. Há um problema de fuso horário, né, que nós tivemos que enfrentar, mas que foi bem solucionado. E nós tivemos, então, o êxito de propor a ação penal e levá-la a um bom julgamento. O que eu gostaria de salientar, neste caso e em muitos outros, é, em primeiro lugar, a dificuldade que nós temos no Poder Judiciário de levar essas ações penais a um bom termo. O Poder Judiciário não está especializado. Então, quando o processo chega ao Judiciário, isso vira para o juiz um grande problema. Um grande problema. Então, o juiz estadual, ele tem, Márcio, procurado sempre encontrar algum problema para que esse processo saia da vara dele e vá, se possível, para a Justiça Federal, né? Então, se a gente não toma o cuidado de fundamentar bem a competência estadual, isso vira um problema para nós, porque quando o caso é estadual e é levado para federal, ele vai acabar voltando, e com isso a gente perde tempo, perde sigilo, e muitos problemas. E outra dificuldade é o paradigma da pena de multa. No caso dos compressores herméticos, nós tivemos multas significativas, né, no CAD, e multas muito pequenas impostas pelo magistrado, mas que, na visão do juiz, eram multas altas para a realidade daquela vara criminal. Então, me recordo, as multas eram inferiores a R$500 mil, inferiores a R$500 mil para um cartel que perdurou por quase 10 anos aqui no Brasil, o cartel de compressores herméticos. A lucratividade e o dano exigiam uma multa maior, equivalente à multa imposta no CAD, mas a realidade e os parâmetros e os critérios que são usados são completamente diferentes, né? Então, na cabeça do empresário, isto soa quase que à beira da impunidade, né? na esfera criminal. Não sei como eu estou do outro lado, não estou do lado dos senhores, mas imagino que na cabeça do empresário que paga uma multa de R$400 mil, né, em juízo, e paga uma multa muito maior no CAD, seja assim um diferencial que o leve a pensar que leve a ter uma sensação de impunidade, né, de ser pífia aquela condenação. Mas já é alguma coisa, né? Então, o problema da falta de especialidade no Poder Judiciário, de ter uma vara especializada, o que tem sido enfrentado por nós, Ana Paula, através de um fórum de combate à corrupção criado aqui em São Paulo, que se chama FOCOSP, né? A CGU tem assento, o Ministério Público Federal tem assento, o CAD tem assento, vários órgãos estão representados. É uma entidade que é prima da ENCLA. Ela tem fomentado essa discussão e hoje existe um projeto no Tribunal de Justiça de criação de varas especializadas, mas ainda não vingou. Então, nós temos muitas dificuldades de levar a um bom termo um processo crime. No caso dos cartéis dos compressores herméticos,
nós tivemos a vara de São Carlos, a segunda vara criminal de São Carlos, como a competente. E o juiz teve a humildade de receber, naquela época, os profissionais da Secretaria de Direito Econômico, que estiveram lá com as suas cartilhas, com a revistinha do Maurício de Souza, para levar para o juiz a notícia do que se tratava, o crime de cartel, como que funcionava a leniência, a necessidade do sigilo do acordo, por que o leniente não integra sequer o rol de testemunhas, por que ele não é sequer trazido em juízo. Então, são uma série de questões que a gente teve que enfrentar e levamos, felizmente, a um bom termo. Eu me lembro bem dos advogados que atuaram e descreveram todo o histórico de conduta e que fizeram também acordos com os clientes, com o Ministério Público. Nos termos da Lei 9.099, foi feita a suspensão do processo para alguns dos réus que foram denunciados. Foi um dos primeiros acordos que nós fizemos nos termos da lei, para a suspensão do processo, mediante algumas cláusulas de acordo, especificamente o cumprimento do pagamento de multa, que na minha opinião era irrisória, mas não tivemos como convencer o juiz do contrário. Então, assim, em resumo, foi isso, Ana Paula. Obrigada. Doutor Márcio, sobre cooperação internacional para evitar, ou com a mentalidade de evitar o bis in idem. Tá. O grupo de combate a cartéis, o sentido dele atuar é porque existe um crime de cartel. Mas o crime de cartel não é o único crime que existe, pelo contrário, é um crime, de certa forma, raro. E a nossa preocupação é sempre saber, às vezes, um processo bem simples de moeda falsa, de roubo de carteira, como aquela experiência se aplica para um crime mais complexo, como é o crime de cartel ou diversos delitos societários. O processo penal é o mesmo para o crime de cartel e o direito penal é o mesmo para o delito de cartel. Vai ter até uma diferença da infração administrativa e da infração criminal, porque o mesmo delito, o mesmo ilícito, o cartel, está numa teoria geral do delito totalmente diferente no direito administrativo e outro no direito penal. Então, por exemplo, não existe a responsabilidade objetiva que existe na lei antitruste para o nosso sistema. Então, qual a analogia que muitas vezes eu faço sobre essa questão do bis in idem, antes de entrar na questão da colaboração? É tradicional no direito brasileiro essa ideia de autonomia das instâncias. A gente vê aquela lei da corrupção, ela parece casamento, que você vai ter alguém com terno bem velho, que você olha e fala assim, tem 10 anos que essa pessoa não usa terno. Nós estamos tirando os ternos velhos do tempo da lei de improbidade. Então, esses temas quase penal, bis in idem, isso de certa forma já foi bastante discutido na lei da improbidade. E, efetivamente, como o doutor Arthur falou, nós temos uma certa dificuldade em todos os sistemas. Eu não vou excluir o Ministério Público Federal, mas o nosso sistema judicial ele é muito lento e muito instável para criar elementos e suportes de segurança jurídica. Então, na lei de improbidade, a questão do foro privilegiado para as autoridades foi resolvida apenas recentemente. Então, acredito que, de certa forma, não existe um problema de bis in idem, principalmente pensando nas ações judiciais diversas, tanto a penal. A gente tem que lembrar que no sistema brasileiro nosso de concorrência também existe a responsabilidade civil, que eu acho que são duas responsabilidades civis. Você tem a responsabilidade civil da empresa que é lesada, da empresa que, no caso do cartel, é aquela que transferiu a renda indevidamente para a firma cartelizada, e você também tem a responsabilidade civil que pode surgir na consideração do mercado como um interesse difuso. Então, você abriria a possibilidade dessa discussão também no sistema de tutela coletiva. Não vejo grandes dificuldades com o bis in idem. Pode haver, essa é uma nova discussão, que está aqui à minha direita, a discussão sobre o bis in idem dentro da esfera administrativa. Então,
Existe autonomia de instâncias administrativas quando uma infração é, ao mesmo tempo, sancionada por um diploma legal e por outro, e cada diploma funciona como uma burocracia independente, que é exatamente o caso do cartel de licitações na CGU e no CAD. Então, a questão do bis in idem eu não enxergo muito como uma grande discussão, pelo menos que vai ser uma discussão com alguma chance mais sólida de vitória. O que nós temos, mais do que o bis in idem, é uma questão de coordenação. Eu não sou muito adepto da ideia do guichê único, porque eu não acredito que a palavra seja unificação, mas sim a palavra que eu acho mais adequada é a coordenação. E eu vejo essa ideia de coordenação como um exemplo de uma experiência, por isso que eu comecei falando da moeda falsa e do roubo de carteira. Porque a nossa experiência administrativa com casos de corrupção, ela indica que no histórico brasileiro, na experiência brasileira, a administração chega depois do direito penal. É um caso bastante comum. A Polícia Federal faz uma escuta no esquema de corrupção, existe uma denúncia, e o Ministério Público Federal, muitas vezes, na denúncia, pede o compartilhamento da prova, que foi a quebra do sigilo bancário, do sigilo telefônico, para o encaminhamento para a administração pública, e a administração pública vai usar um sigilo telefônico num processo administrativo disciplinar. Então, esse é um dos motivos que eu não acredito na unificação, porque muitas vezes você não sabe de onde vai surgir a detecção daquela conduta. E aí que eu acho que já existe uma grande diferença entre a leniência no antitruste e a leniência na anticorrupção. A leniência no antitruste parte de uma lógica muito mais segura da detecção pelo sistema administrativo. Eu acho que existem grandes limitações para a leniência na anticorrupção, uma das quais é que muitas vezes a detecção da infração da corrupção virá do sistema da persecução penal. O outro ponto que eu queria falar sobre a colaboração, sobre a unificação do guichê, ou sobre essa coordenação, que já usando às vezes a experiência da moeda falsa, da interceptação telefônica no esquema de corrupção, é exatamente a ideia da prova emprestada. Então, nós temos dois elementos para coordenar os diversos órgãos. São os elementos dos diversos institutos premiais em direito sancionador que nós temos, da colaboração premiada no direito penal, a leniência agora em duplicidade no nosso direito administrativo, como nós podemos ter um ponto, isso é uma sugestão, não é uma conclusão definitiva, refinar essa ideia de colaboração a partir da ideia de prova emprestada. Só que não vai ser uma prova emprestada, vai ser uma prova conjuntamente produzida. Então, o mesmo instrumento é assinado por diversos órgãos, evitando que um posteriormente vai emprestar aquela prova para o outro, que é algo, acho, largamente admitido. E por que qual a lógica dessa produção conjunta ou comum da prova? Exatamente a empresa que se interessa, ou a pessoa física que se interessa por essa participação. A produção conjunta vai servir aí como um elemento de confiança e de segurança para a entrada nesses sistemas premiais. E sobre a colaboração internacional, eu fico feliz de dar essa notícia, porque um dos pontos não é nenhuma notícia, acho que até de um conhecimento mais amplo, um dos pontos dessa discussão é exatamente o crescimento, e eu acho que a gente vem para crescer. Quando uma instituição fala que está pronta, o que se dizia axiomaticamente, que deixar de progredir é regredir, né? Então, a gente está sempre evoluindo, e eu fico feliz que o Ministério Público Federal tem muito agora, agora é uma palavra muito injusta, já tem uma certa tradição em se observar. E nós temos hoje uma Secretaria de Colaboração Internacional muito forte, muito consolidada. E isso se encaixa não só porque temos os cartéis internacionais, muitas vezes essa questão de qual guichê é uma questão de qual guichê em qual jurisdição antitruste no mundo, num cartel internacional, mas a própria lei anticorrupção, o germe dela é um germe internacional, é o FCPA. Na verdade, a lei anticorrupção, elas tem uma leitura como uma medida anticorrupção
nossa, mas ela é, em grande parte, o atendimento a compromissos internacionais que o Brasil firmou, e muitos desses compromissos vindo de pressão do governo americano, que só ele tinha o FCPA e achava que as empresas americanas estavam numa pior situação em países com cultura endêmica de corrupção. Então, eu sou uma empresa americana, num país com uma cultura endêmica de corrupção, não consigo imaginar nenhum. Se eu não posso corromper porque eu posso ser punido criminalmente no meu país, eu preciso igualar isso pelas jurisdições nacionais. Então, existe uma tendência de conversa muito grande. E assim como nós temos cartéis internacionais de corrupção, não existe um grande modelo, mas existe uma internacionalização. Cartéis internacionais, nós temos modelos internacionais de corrupção. Modelos que, às vezes, uma empresa tem um modelo estratégico de gestão num país com uma tradição anticorrupção mais sólida e coloca outros funcionários para lidar com governos locais em países que têm um histórico de corrupção muito grande. Então, eu acredito que uma das coisas que nós não podemos considerar administrativamente barreiras à entrada de informações que são colhidas em outras jurisdições. Muitas vezes, nós seremos os receptores de informações relevantes vindo de outras jurisdições e também nós temos que nos propor a colaborar com infrações que nós descobramos no Brasil e que tenham repercussões internacionais, inclusive por um movimento que é uma tendência de internacionalização da empresa brasileira. Era isso que eu tinha para dizer. Só para ainda fechar o tema aqui do bis in idem, né, a gente brincava antes do seminário que tem alguns princípios gerais dos advogados, né, contraditório, ampla defesa, e agora o bis in idem passou a ser um deles. Né, a gente evoca isso, o Dr. Vinícius brincava com a gente de evocar esse princípio para tudo. Eu acho que ficou claro pelas palavras do Dr. Márcio sobre o ponto do bis in idem, mas aí tem um ponto mais técnico e específico que eu queria perguntar para o Dr. Marcelo e depois o Dr. Vinícius comentar, que é a questão da fraude à licitação pública, que, aliás, é o próprio tema do nosso painel. Né? Se a gente se ater ao tipo que está na lei anticorrupção, você, em uma leitura legalista, vamos colocar assim, se eu tenho uma fraude à licitação, meramente um acordo para fraudar a licitação, eu poderia ter um ato de corrupção e, ao mesmo tempo, isso, pela lei do CAD, seria uma clássica formação de cartel. Então, nesse caso em específico, como é que ficaria a questão do princípio geral do advogado bis in idem? Estou tentando construir aqui para não me comprometer indevidamente demais. É um debate que eu particularmente gosto muito, assim, até como mais curioso aí, estudando, né, do que efetivamente como autoridade, né, assim, trabalhando num órgão que tem esse papel. Porque, assim, hoje, basicamente, a gente é muito consolidado o princípio aí que não há bis in idem se você não tem, né, a identidade dos três elementos, né, autor, fato e fundamento. Então, assim... E, bem, se a gente pegar essa leitura mais conservadora, né, de que, olha, fraude à licitação ali, digamos, falando em termos não muito técnicos, mas o processo de responsabilização da LAC, ela estaria tutelando ali a moralidade administrativa, né, enquanto o processo do CAD, aí, salvo alguma correção, que o Dr. Vinícius pode me corrigir, ela está tutelando ali a ampla concorrência, né, os ilícitos ali que ofendem a ordem econômica. Então, nessa leitura mais estrita, a gente poderia dizer que realmente não existe um bis in idem. Mas, agora falando totalmente Marcelo, né, despido aí da pessoa jurídica, eu acho que isso é uma discussão que tem que avançar bastante. Estou olhando o Dr. Paulo Bournier, estava lendo o artigo dele que ele fala sobre o caso do Grant Stevens, né, que foi um caso na Europa, onde realmente a Corte Europeia avançou até, assim, diria, léguas, né, desse debate. A gente está falando aqui de um debate, de repente, bis in idem dentro da mesma esfera, na esfera administrativa. Lá chegou a se considerar que estava havendo bis in idem na esfera penal, na esfera administrativa. Então, eu acho efetivamente que a gente tem que avançar nesse raciocínio. Acho que o doutor Márcio colocou bem aqui que isso é alguma construção que é atípica do nosso direito, né? Muito mais do common law, do que a gente esperar que a legislação venha nos trazer essas respostas, mas dentro de um sentimento de justiça, eu acho que assim, me causa estranheza, assim, dentro da mesma esfera, você ter sanções muito similares, né? Sanções de natureza pecuniária pelo mesmo ato cometido, ainda que a gente esteja falando de bens tutelados de forma distinta. Teve uma entrevista muito boa no Valor Econômico, acho que de ontem ou de anteontem,
com o ex-chefe do SEC, né, que ele fala exatamente isso, que o Brasil tem que se preocupar um pouco com isso, né, que as pessoas jurídicas, as empresas, os corruptores, eles não podem estar sujeitos a um ataque de infinitas instituições aí de responsabilização, que isso não necessariamente gera uma coibição maior às práticas de atos corruptivos, né, que de repente a ação coordenada e mais uniforme trará não só uma atuação mais efetiva, mas também propiciará uma utilização melhor do elemento do acordo de leniência, por exemplo, ou da busca de informações. Vou passar para o doutor Vinícius. Tem muitas correções. Não tem nada, não tem nada. Não, eu acho que, antes de falar um pouco desse assunto, eu só queria fazer um comentário sobre essa questão de um acordo só com todo mundo assinando, ou vários acordos assinados com cada uma das autoridades e tudo mais. Eu acho que esse caso da Lava Jato, ele demonstrou em algum momento, e aí eu vou falar da relação mais do CAD com o Ministério Público, o nível de maturidade que essa relação tem hoje, né? Eu acho que é plenamente possível, num ambiente de coordenação e de cooperação, você reconhecer que quando você tem sobreposição de competências, né? E aí não dá para dizer que não tem sobreposição de competências entre o CAD e o MP quando você está falando de uma investigação que pode envolver cartel. É preciso você reconhecer uma espécie de liderança na condução da estratégia, que é a liderança daquele que fez o primeiro movimento. Eu acho que isso é um reconhecimento que tem que ser feito pelas instituições e que, no fim, todo mundo ganha com isso. Então, o caso da Lava Jato é um exemplo exemplar. É um exemplo típico em que a investigação ela não começou como uma investigação de cartel, né? Todo mundo sabe disso, ela começou como uma investigação de outros ilícitos. O Ministério Público, né? A Polícia Federal, o Ministério Público, em determinado momento, eu li uma matéria na imprensa, assim, que um dos delatores, na época acho que era até o Paulo Roberto da Costa, apareceu ali que ele teria dito que tinha um cartel. Nessa mesma hora eu liguei para o Edu, falei: Edu, você leu essa notícia assim e tal? Ele falou: não, deixa eu ver aqui. Aí viu, eu falei: olha, não sei se às vezes, enfim, né, se tem uma precisão terminológica aqui, né, às vezes o cara está falando que é cartel, mas é outra coisa, mas na dúvida, o que você acha de mandar um ofício logo para o Ministério Público falando: olha, se vocês encontrarem, estamos aqui, né? A gente tem competência, porque no caso específico era o Ministério Público Federal de Curitiba, que nós não tínhamos ainda uma relação, né, porque não tinha nenhum caso até então. E aí o Eduardo fez isso em determinado momento, e aí por isso que eu falo a importância dos advogados, né? O advogado, enfim, da empresa que estava fazendo o acordo de delação premiada no Ministério Público, meio que levantou essa bola também, falou: mas eu vou fazer uma delação premiada aqui com vocês como pessoa física, minha empresa lá no CAD pode ter problema. E aí o Ministério Público trouxe, né, levantou essa questão do acordo de leniência, e nós começamos a negociar e fizemos o acordo de leniência. Por que eu estou contando essa historinha? Porque a partir desse momento, é óbvio que as estratégias de investigação como um todo, né, no que toca à questão do possível, né, esquema de corrupção como um todo, mas no que toca especificamente ao cartel, essa estratégia vai ser determinada pela estratégia geral. E o CAD precisa ter consciência disso, a Superintendência Geral precisa ter consciência disso na negociação de futuras leniências, se houver mais casos dentro do esquema como um todo, ou de futuros TCCs, por exemplo, né, como até aconteceu. E aí você tem que se colocar um pouco ali de maneira instrumental para a estratégia geral da investigação, que no caso aqui em questão está sendo liderada pelo Ministério Público, né? Se é um caso que começa no CAD, o inverso também é verdadeiro. É um caso que começou com cartel, né,
e, de repente, ali no meio do caso, você identifica, com base na busca e apreensão, ou com base em qualquer outra coisa, que há indícios de outras condutas que não podem ser abarcadas pela leniência do cartel, né? E aí a obrigação do CAD é, obviamente, reportar isso ao Ministério Público ou à CGU, se for o caso, for uma questão federal. E aí eu tenho certeza que tanto a CGU quanto a MP vão discutir com o CAD a partir de uma circunstância em que o CAD está conduzindo uma investigação, em que você está fazendo as suas investigações paralelas e que você não pode comprometer e atrapalhar a investigação como um todo, né? Eu acho que esse espírito ele está presente hoje. E eu acho que ele pode superar esse possível inconveniente decorrente da estrutura do sistema brasileiro judicial, das nossas instituições, em que as investigações não são como no DOJ. Vamos falar português, claro que o mundo aqui no Brasil funciona diferente. Não adianta achar que nós vamos, do dia para a noite, criar um negócio em que o DOJ brasileiro, que no caso é o Ministério da Justiça, vai pegar e vai concentrar tudo isso na mão dele, vai negociar a pena no criminal, vai negociar os acordos de leniência, vai negociar tudo. Não é essa a nossa estrutura, né? Então, a gente conseguiu, em várias esferas, adaptar essas nossas estruturas para que, no fim, o resultado seja o mesmo, ou pelo menos parecido, em termos de efetividade e eficiência do que acontece nos Estados Unidos. Mas exige um pouco mais de aprendizado, exige às vezes algumas jabuticabas aí, a gente vai tentando resolver, e eu acho que vai, passando esse caso da Lava Jato, quando as coisas sedimentarem um pouco, decantarem um pouco, a gente vai poder fazer uma avaliação geral, ver o que funcionou, o que não funcionou e como é que a gente vai lidar com isso para frente. Sobre essa questão do bis in idem, minha posição pessoal sobre isso assim, eu acho que tem que se fazer uma interpretação sistemática, em alguma medida, sobre o evento principal que se está lidando, né? Se o evento principal for cartel e não tiver indício de nenhum tipo de conduta lesiva ao erário, óbvio, o cartel é lesivo ao erário, mas no sentido de outros atos de corrupção, como suborno, propina, sei lá o nome que se queira dar a isso, eu acho que o caso é do CAD. E eu acho que é importante que a CGU faça uma interpretação de que o CAD está cuidando de um processo de cartel em licitações, eu vou ter acesso a informações para saber se tem indícios contra servidores públicos ou coisas desse tipo. Não acho, de fato, enfim, que faz sentido se ter um cartel de licitações puro que seja investigado ao mesmo tempo pelo CAD e pela CGU e que a empresa tome uma multa de 40% do seu faturamento. Isso, enfim, vou falar um negócio aqui que eu não acho que faz sentido. Acho que se isso acontecer, o CAD vai dar a multa, a CGU vai dar a multa, e quem vai ter que decidir se tem bis in idem ou não tem bis in idem vai ser o judiciário, né? Porque eu não vejo muito espaço para alguns dos dois órgãos falarem assim, não, eu não vou multar porque o outro já multou. Porque isso tem consequências em termos de responsabilização na administração pública, inclusive para os órgãos e para as pessoas, né? Mas eu acho que eu acho que a gente tem como resolver isso numa etapa anterior, entendeu, Marcelo? Acho que na etapa de investigação tem como resolver nesse sentido de falar, olha, se tem só cartel é o CAD, se tem algumas outras coisas, a CGU também pode lidar com isso. Senão é o judiciário que vai acabar tendo que resolver. E é importante essa questão no que diz respeito também ao acordo de leniência, né? Porque, embora o decreto tenha relativizado um pouco a ideia de que o acordo de leniência, no caso da lei anticorrupção, possa ser feito só com o primeiro, ou tenha que ser feito só com o primeiro, o fato é que a lei diz isso, né? E a lei do CAD também. E isso existe por um motivo muito simples,
que é você criar uma estrutura de incentivos para que o primeiro venha delatar um cartel, num caso em que a conduta cartel, obviamente, é uma conduta plurissubjetiva, né? Você forçar a corrida pelo marketing, todo mundo aqui sabe disso. Quando você diz que o acordo de leniência não é só para o primeiro, você pode fazer uma interpretação que, bom, primeiro eu posso dizer, eu faço sempre com o primeiro porque eu vou fazer acordos de leniência só com quem realiza condutas unilaterais, né? A propina. Aí cada um vai ser o primeiro da sua própria conduta. Quando eu estiver lidando com cartel, eu vou poder fazer com um só, porque o cartel é uma conduta que só se... O judiciário aqui de São Paulo já teve a oportunidade de tomar essa decisão, não dá para processar um só. É uma conduta plurissubjetiva, você depende, ela só existe quando tem mais que um. E aí, nesse caso, você de fato vai ter que fazer com um só. E a questão que vai estar por trás disso, que é uma questão que eu acho que a CGU já está lidando, vai ter que lidar, é um pouco a função que você vai querer dar para o teu instituto acordo de leniência. Ou ele vai ser, e aí é um pouco o que o Dr. Márcio mencionou, ou ele vai ser um instrumento de detecção de conduta ilícita, e aí você tem que criar algum tipo de incentivo para o primeiro vir, ainda que num esquema individual de propina, que não é individual, porque é um esquema, né? Ou ele vai ser um TCC. Né? Bom, na medida em que o Ministério Público fizer uma investigação no criminal, descobrir uma conduta que se encaixa na lei anticorrupção, e aí a CGU ou qualquer outro órgão, né, que é responsável por aplicar a lei, vá fazer um acordo de leniência a partir do momento que a conduta já está investigada, ou seja, aí nós não estamos falando mais de leniência, nós estamos falando de TCC com confissão de culpa. Né? E isso muda um pouco a natureza de para que serve o Instituto. Né? Então, acho que são, enfim, considerações que são as considerações que eu teria a fazer sobre esse tema. Só por uma questão de organização aqui, a gente está caminhando para o final do painel, a gente tem um pouquinho menos de 10 minutos, então vou pedir para a Ana fazer mais uma rodada de perguntas e a gente tentar fazer um esquema ping-pong aí para encerrar no tempo. Falei para você que a gente fala muito. Bom, obrigada. Sobre esse ponto, eu acho que é um ponto muito interessante e me faz lembrar da regulamentação do TCU em relação ao tipo de controle exercido nos acordos de leniência, que acaba transformando a leniência num instrumento de resolução antecipada do processo, mas não de investigação, na medida em que você tem que mandar sua proposta, seu interesse em firmar um acordo de leniência para o órgão colegiado, que é o TCU. Isso impede a investigação do caso com medidas que precisariam de confidencialidade, mas eu não vou colocar o Dr. Marcelo nesse desconforto de dizer. Queria só mudar um pouquinho de tema para passar para compliance e dois pontos muito... questões pontuais que eu gostaria de ouvir o Dr. Vinícius e o Dr. Marcelo. Em relação à compliance, o CAD colocou em consulta pública recentemente um guia de compliance que mostra um avanço em relação à política do órgão ao reconhecer que ter um bom programa de compliance é uma circunstância atenuante da pena. Por outro lado, o guia, pelo menos na versão que foi publicada para consulta pública, é menos específico do que é a regulamentação da CGU, que já coloca percentuais, faixas de desconto que você pode ter acesso por ter um programa de compliance efetivo. Queria ouvir do CAD um pouco o porquê dessa escolha, e já queria fazer a pergunta para o Dr. Marcelo, já um pouquinho do outro lado, que é uma falha legislativa, mas o programa de leniência da CGU não permite imunidade total, diferentemente do acordo de leniência do CAD. Então, você imagina uma situação em que a empresa tem um programa de compliance muito bom, né, muito moderno, que detecta, mas você tem milhares de funcionários, você não consegue controlar a ação de cada funcionário. E um bom programa de compliance vai detectar aquela falha
e a empresa pode decidir self-report, e a autoridade vai bater na porta e levar aquele fato ao conhecimento da autoridade. Nessa circunstância, o CAD vai dar imunidade total, a CGU não tem como dar imunidade total, porque tem 1/3 ou 2/3 aí de redução que tem que seguir, e impede o Brasil de ter situações como teve nos Estados Unidos, no caso do Morgan Stanley, que é a divisão criminal dos Estados Unidos reconhecendo que você, Morgan Stanley, você tem um super programa de compliance. De fato, um funcionário seu pagou alguém na China, mas eu não vou te impor uma multa por conta disso, que você fez tudo certinho. Então, como isso acaba, ao meu ver, desincentivando, pelo menos nos casos menos relevantes, a companhia a procurar a CGU porque ela tem um bom programa de compliance. Eu queria ouvir cada um dos dois sobre esses pontos. Eu vou tentar, prometo ser rápido, mas esse assunto é complexo. Eu acho que tem... bom, por que primeiro o guia de compliance? Por que nós entramos nessa agenda, né? Eu acho que tem, de um ponto de vista geral, a gente tem que reconhecer que o esforço de respeito à lei de defesa da concorrência é um esforço de que, de algum modo, pode ser premiado, né? E, de outro lado, a gente sabia que tinha uma lei anticorrupção vindo aí, que ia gerar muita discussão e muita polêmica, porque gerou, inclusive, na aprovação e logo no começo da discussão do decreto, e que, até por conta dessas polêmicas, ia gerar um impacto enorme na comunidade empresarial em termos de procura de situações de proteção, né, das suas atividades via programas de compliance. Você tem um jogo aí em que essas duas políticas elas têm que andar de mãos dadas, porque casos de fraude à licitação unilaterais, o que no fundo também são condutas anticompetitivas, conceitualmente falando, né, o sujeito que vai lá e paga um agente responsável por desenhar uma licitação para dirigir o edital para que só ele possa ser competitivo para participar, aquilo é uma conduta anticompetitiva também, é vertical, né? A questão é que, enfim, por uma questão de policy, isso não está alocado no CAD. Se você tem um enforcement, uma preocupação muito grande das empresas com isso, com esse tipo de conduta específica, e o enforcement da CGU e do Ministério Público em torno dessa agenda mais unilateral, e o enforcement de cartel não anda junto, uma saída que as empresas podem ter é fazer cartel ao invés de tentar burlar individualmente as licitações. Então, por isso que o enforcement antitrust no combate a cartéis e licitações, que felizmente já é feito há algum tempo, tem que acompanhar essa agenda. E aí, como a agenda de compliance estava colocada já na lei anticorrupção, a gente optou por também fazer essa discussão a partir da lei de defesa da concorrência, tentar incentivar com que as empresas, na medida em que fizessem os programas de compliance e anticorrupção, também inserissem a agenda concorrencial aí. Agora, por que, pelo menos por enquanto, a gente está esperando, inclusive, as contribuições até o começo de novembro de todos vocês, a gente decidiu por não estipular faixas específicas de desconto. Porque tem uma questão, e aí eu estou falando da média das situações, que é o seguinte: a corrupção, ela é um ato. Ela pode ser um ato que acontece, como você falou, um exemplo do Morgan Stanley. Você pode ter um programa de compliance maravilhoso, excelente, super eficiente, mas, sei lá, tem um sujeito que trabalha com você que ele quer fazer, né, coisa errada, né? Ele quer fazer, ele vai lá e faz, e aí você não controla, claro, a atuação às vezes de um indivíduo. E basta um ato para que a sua empresa possa ser responsabilizada perante a lei anticorrupção. Um ato de um funcionário pode gerar essa responsabilização da empresa. Um cartel não é um ato. O cartel é uma atividade, é uma estratégia que normalmente não é um sujeito da empresa que está fazendo, sem ninguém estar sabendo. O sujeito está lá, não. É difícil você enquadrar uma situação de cartel como do mesmo modo que você pode enquadrar uma situação de corrupção. Então, o que eu estou querendo dizer é que um programa de compliance robusto
numa situação de conduta de cartel, e a existência de uma conduta de cartel organizada, de 2, 3 anos, cartel clássico, é algo um pouco contraditório, né? Quer dizer que, enfim, todos os executivos da empresa não sabiam que tinha um cartel acontecendo durante 2, 3 anos, uma estratégia da empresa e o programa de compliance era robusto. Como é que é isso? É difícil eu considerar um programa de compliance robusto numa situação como essa. Eu posso considerar o programa de compliance robusto porque essa empresa foi lá e fez um acordo de leniência. Aí está ok, ela já não vai pagar nada. Eu posso considerar um programa de compliance robusto porque a empresa foi lá e fez um TCC. Foi o segundo, o segundo depois do signatário da leniência, ou o terceiro, foi lá e fez um TCC. E aí eu detecto que o fato dela ter descoberto o cartel e ter feito o acordo logo é também um sinônimo de que ela queria estar em conformidade com a lei. Eu posso colocar, por exemplo, a faixa de desconto no topo, que é o que a gente mencionou. No final do julgamento, a empresa ficou 5 anos ali, sendo processada pelo CAD, teve um acordo de leniência, a segunda fez um TCC, a terceira fez um TCC, a quarta fez um TCC, o processo vai para o tribunal, sobrou ela e mais 3, aí ela fala, eu queria que vocês não aplicassem uma multa muito alta porque eu tenho um programa de compliance robusto. Pô, mas você não fez a leniência, não fez TCC, que programa de compliance robusto é esse? Tudo bem, você pode dizer que é tão robusto que você não fez cartel, e que você merece ser absolvido. Aí é outra discussão, aí não entra nem a discussão de redução de multa. Então, a gente deixou uma cláusula ali para circunstâncias que, obviamente, eu não consigo visualizar de imediato, mas que podem acontecer, em que você vislumbra algum tipo de comportamento que você possa associar com uma conduta de boa-fé da empresa, que faça com que você, na multa, dê uma redução. Como, por exemplo, o que pode ser feito nesse caso, como é o que acontece na França. Olha, não tinha um programa de compliance robusto, vocês vão me condenar, mas agora eu fiz. Daqui para frente eu vou ter, ele funciona assim, não sei o quê, e aí o conselheiro relator, na hora, pode levar essa discussão para o tribunal e falar, olha, eu acho que a empresa está dando uma demonstração de boa-fé aqui, está fazendo um programa de compliance, acho que a gente não tem que multar em 17%, vamos multar em 15%. Ou em 12%, ou em 13%, ou 14%, enfim. Aí essa é uma discussão que pode acontecer nesse tipo de situação. Eu vou ter que tomar a indelicadeza de deixar o doutor Marcelo sem resposta, porque a gente já está a culpa foi minha. Super estourado no tempo, mas é o que a gente falou no começo, acho que era trilhar aqui um caminho para uma série de debates, de perguntas que ainda não têm respostas. Eu agradeço muito a contribuição de todos os palestrantes, agradeço a plateia e agora a gente tem um coffee break.